Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre parâmetros de corte. Então, o que é parâmetro de corte mesmo? Então, parâmetro é um comparativo que você faz, então, para você começar a usinar a tua peça. Então, vamos à apresentação. Então, o que é parâmetro de corte aqui como conceito? Então, são grandezas numéricas que representam valores de deslocamento da ferramenta ou da peça, adequados ao tipo de trabalho a ser executado. Então, esse trabalho se refere ao quê? Se você quer uma usinagem de desbaste ou de acabamento. Qual o material que vai ser usinado? Então, lembrando que usinar e cortar é a mesma coisa. Então, como cada tipo de material vai ter um comportamento, certo? Então, você tem que ter a ferramenta específica para ele, que vai vencer o corte. Então, lembrando que essa ferramenta que vai cortar tem que ser mais resistente do que a peça que vai ser cortada. Então, essa peça resistente é o tal da dureza, certo? Então, geralmente o pessoal fala, essa ferramenta tem que ser mais dura do que o material que eu vou cortar. Então, dura não seria a palavra certa, mas seria o quê? Mais resistente. Mas todo mundo fala dura, então vamos na linguagem coloquial mesmo. E é o material da ferramenta. Então, geralmente a gente trabalha com dois tipos de ferramentas, que é a ferramenta de aço rápido e a ferramenta de carbonato de silício. Então, essa ferramenta de aço rápido, ela tem esse nome justamente por causa do quê? Ela se desgasta facilmente. Então, quando você vai afiar essa ferramenta lá no esmeril, então, se ela é de aço rápido, você consegue fazer, então, essa usinagem. Caso contrário, né, certo? Então, você parte para uma pastilha de metal duro, também conhecida como inserto, e, geralmente, esses insertos, tem algumas pessoas que afiam, né? Até dá para afiar, mas não fica legal. Por quê? Porque está mudando toda a estrutura que ela tem interna, né? Para quebrar galho, tudo bem, né? Mas para você fazer usinagem, né, de precisão, usinagens seriadas, não é o caso. Então, os parâmetros de corte, eles ajudam a obter uma perfeita usinagem por meio da utilização racional dos recursos oferecidos por determinada máquina-ferramenta. Tá? Então, veja bem, nós estamos falando sobre o assunto parâmetros de corte, nós estamos, então, vamos aprender como que se calcula, como que se utiliza, como que você deve saber, né? Mas ele é utilizado em todas as máquinas aí, certo? Então, para uma operação de usinagem, o operador então considera principalmente esses parâmetros aqui, ó. Velocidade de corte, que é identificado então pela letra lá, VC, né, velocidade de corte. Avanço, identificado pelas letras S ou F, né, avanço da ferramenta com relação à tua peça, tá? Além desses, há outros parâmetros também mais complexos tecnicamente, e usados em nível de projetos, que são, então, a profundidade de corte, identificada pela letra A. Então, é uma grandeza numérica que define a penetração da ferramenta para a realização de uma determinada operação, então, permitindo a remoção de uma certa quantidade de cavaco. Área de corte, identificada pela letra A. Pressão específica de corte, identificada pelas letras KS. Então, é um valor constante que depende, então, do material a ser usinado e do estado da fiação do material e da geometria da ferramenta, da inserção de cavaco, da lubrificação e da velocidade de corte. É um dado de tabela. Então, não precisa ficar desesperado, porque tudo isso é tabelado, vai estar escrito lá na tabela o que é e o que faz, então, esse elemento que faz parte então, do parâmetro de corte. Força de corte, identificado pela letra FC. E potência de corte, ou PC. Então, aí vai entrar, então, a matemática. Por que a gente entra? Então, falou em geometria de corte. Então, o que é a geometria? É a forma como vai ficar a parte externa. A determinação desses parâmetros depende, então, de muitos fatores, que são, então, o tipo de operação, né, que operação você vai fazer, furar, rosquear, né, brunir, o material a ser usado, que material que você vai usinar. Geralmente, os aços, né, que pode ser de 1020, 1045, 1060, 4320, 4360, tem uma infinidade. Ferro fundido,
né? Bronze, latão, alumínio, plástico, né? Os PVCs especiais, tá? Então, para cada tipo de material, repetindo, vai ter um tipo de ferramenta adequado a ele. Então, ao tipo de máquina-ferramenta, então você pode usar lá em todas as máquinas que operam, né, que são máquinas-ferramentas, máquinas operativas também, chamadas, certo? Você precisa fazer um cálculo para que isso ocorra. Geralmente, então, nessas máquinas, né, ou no torno, ou na fresadora, na furadeira, então vai ter lá uma tabelinha na própria máquina que você vai determinar, então, através do cálculo, ou através de formulários já existentes, para você, então, colocar ali a tua máquina conforme a tua necessidade. E o material da ferramenta de corte. Como falei, então, geralmente essa ferramenta ou é de aço rápido, pode também ser de aço carbono, ou de pastilha de metal duro. Então, além disso, os parâmetros se interrelacionam de tal forma que, para determinar um, geralmente é necessário conhecer os outros. Como e quando determinar a velocidade de corte e o avanço da máquina. Ok? Muito bem. Então, agora você vai dar uma pausa para você responder esses exercícios. Ok? Tem o exercício 1, o 2, ok? Só que, para a aula de live, eu vou passar para vocês esse exercício que nem fiz ontem com o exercício de ontem, né? Certo? E esse aí eu vou passar para vocês também depois, tá? Então, isso só aplica, então, ao pessoal que está assistindo a live. Então, a velocidade de corte que nós tínhamos terminado lá, então, né? Temos determinado. Então, na usinagem, o metal ou outro material é cortado através de uma ferramenta específica. Então, dependendo da operação, a superfície da peça ela pode ser deslocada em relação à ferramenta, ou a ferramenta deslocada em relação à superfície da peça. Então, em ambos os casos, tem-se como resultado o corte ou o desbaste do material. E para obter o máximo rendimento nessa operação, é necessário, então, que tanto a ferramenta quanto a peça não desenvolvam a velocidade de corte adequada. Então, a velocidade de corte, então, como definição, novamente, é o espaço que a ferramenta percorre cortando o material dentro de um determinado tempo. Uma série de fatores influenciam a velocidade de corte. Como? Tipo de material, novamente, ó, tipo de material da ferramenta, tipo de material a ser usinado, tipo de operação, condições de recuperação, condição da máquina, etc. E mexe sempre cai da mesma coisa. Tá? Então, vamos aí a algumas fórmulas, né, que vocês tanto adoram, né, da velocidade de corte. Então, quando o trabalho de usinagem é iniciado, é preciso, então, ajustar a RPM. O que é RPM mesmo? Não é aquele conjunto, né, musical que é da minha época, lá, né, nos anos 80, nos tempos de moço, né, mas sim o número de rotações por minuto, RPM. Já aí o GPM, que é o número de golpes por minuto, ele é mais utilizado numa máquina bem antiga mesmo. Essa é mais velha que eu até, que é uma máquina chamada de... Acabei de esquecer, tá? De tão antiga que ela é. Mas é uma máquina que ela não é o mais usada, porque... lembrei. Plana, tá? Então, ela não é mais utilizada porque ela foi substituída pelas fresadoras. Então, hoje, as empresas preferem, né, ter uma fresadora que faz o trabalho da plana bem com mais qualidade, com mais especificações. Certo? Só que lá na época tinha os golpes por minutos. Mas também você pode aplicar isso. Lembra que eu falei para vocês sobre o corte do pão? Então, se você pegar o pedaço de pão e tentar cortar ele, certo? Se deixar só a faca sobre o pão, não vai acontecer. Então, você vai ter que ter um movimento. Tá ok? Muito bem. Mas, afinal de contas, para que você usa, então, esses cálculos da velocidade de corte? Então, você vai trabalhar sempre com produção de peças. Qual o objetivo das empresas? Ela visa o lucro. Então, quanto mais você vende, né, mais a empresa fica rica, consequentemente, ela pode, então, de todo empreendedor, de toda a empresa, é obter lucros, né? Essa é a grande sacada, né? Tá? Então, para que não haja, então, essas perdas materiais, que veja bem, ó, vamos usar isso então, no supermercado, por exemplo. Então, vamos supor aqui agora, né, na época de Páscoa, por exemplo, né? Então, lá os mercados compram um monte de ovos de Páscoa, então, o objetivo é vender. O que acontece se eles não venderem? Eles não podem guardar para o ano que vem. Então, eles fazem uma promoção, não fazem, então não pode ter perda de material. Mesmo eles fazendo promoção, certo?
vai haver uma perda ali, porque se ninguém comprar, vocês colocarem lá um preço muito absurdo, então eles vão ter um prejuízo, certo? Então, o que geralmente eles fazem, né, nesse caso de supermercado? Então, para não perder totalmente, então eles, né, eles dão lá para as pessoas carentes, né, e acabam descontando lá no imposto de renda, tá? Então, eles acabam sendo bonzinhos sem querer. Tá? Isso aí é só um exemplo. Então, é o que acontece. Então, quando você utiliza então, os parâmetros de corte. Um dos objetivos é justamente fazer o quê? É que você trabalhe produzindo, né, o que você precisa realmente dentro de um tempo, dentro de um prazo, para que não haja perdas, tá? Visando, obviamente, o lucro da empresa. Ok? Muito bem. Aí você está vendo, então, a fórmula para você calcular a RPM, que é, então, a velocidade de corte vezes 1.000 metros por minuto, né? Sobre esse D aqui de diâmetro. Então, lembrando, né, que aquele símbolo de diâmetro pode ser então, representado pela letra D, ou aquele símbolo lá, que é a bolinha com um tracinho em diagonal. Você viu lá na aula de desenho, vai ver na aula de desenho. Vezes o π, que é uma constante, né, 3,1416. Por quê? Porque a RPM, rotação por minuto, vai trabalhar com a peça girando sobre o seu próprio eixo. É a mesma lógica do torno. Já para você calcular a GPM, então emprega essa fórmula aqui, ó. Então, a GPM, velocidade de corte vezes 1.000, sobre 2 vezes o C. Esse C aqui seria o comprimento do corte que você quer fazer. Tranquilo? Tá. Dentro da velocidade de corte ainda, nós temos, então, a velocidade, então. O objetivo de você, então, usar a velocidade de corte correta, ou maior ou menor, certo? Então, vai ter esses dois parâmetros aí também. Então, quando isso acontece, alguns problemas ocorrem. Quando você usa, né, o cálculo errado ou o cálculo inadequado. Então, se você usa uma velocidade maior do que o estabelecido, pode haver, então, um superaquecimento da ferramenta, que perde suas características de dureza e tracidade. Pode ter um superaquecimento da peça, gera, então, modificações de forma e dimensões de superfície usinada. E, terceiro, um desgaste prematuro da ferramenta de corte. Isso acontece com qualquer ferramenta, certo? Você utilizou ela de forma inadequada, ela vai ter os seus porquês, vai ter lá a sua revolta, digamos assim. Se você usa uma velocidade de corte menor do que o calculado, ou o que requer a tua peça, então, o corte fica sobrecarregado, gerando travamento e posterior quebra da ferramenta, inutilizando aí também a peça usinada. Então, existe uma pena, que a gente chama de refúgio, tá? E problemas na máquina, ferramenta que perde rendimento do trabalho porque está sendo subutilizada. Também uma coisa, imagina o teu carro, por exemplo, quando você coloca a marcha errada, certo? Claro que o carro não vai estragar da noite para o dia, mas de tanto você errar a marcha lá que você coloca no teu carro, né, lá na caixa das marchas, né, vai haver um desgaste e é bem caro, né? Então, quem já tem esse problema sabe o que eu estou falando. Muito bem. Um outro problema de corte é o avanço. Então, em usinagem, o corte não é realizado de uma só vez. Então, quando você avança com a ferramenta, né, você não pode ir de uma vez só. Então, você vai e volta, vai e volta. É que nem quando você está serrando daí, né? Tá? Então, isso acontece porque a ferramenta é muito mais estreita que a superfície a ser trabalhada. Então, por isso que é necessário que a ferramenta ela percorra várias vezes o seu trajeto a pequena distância e paralelamente ao percurso anterior. Tranquilo? Então, assim, uma vez estabelecida a velocidade de corte, o operador deve compatibilizá-la com o avanço da ferramenta ou da peça. O avanço nada mais é que a velocidade de deslocamento de uma em relação à outra a cada rotação do eixo da máquina. Ok? Dentro do avanço ainda é preciso lembrar que a primeira condição para a usinagem, que é a ferramenta cortante, seja mais resistente, que vulgarmente chama de mais dura, né? Do que o material que vai ser cortado, né? Que vai ser usinado. Então, assim, usando a ferramenta de corte correta e os parâmetros adequados, não há como errar. Além disso, é necessário que o cavaco se desprenda de tal maneira que a superfície apresente as características de acabamento e exatidão de medidas adequadas à finalidade da peça. Então, aqui nós temos aqui um eixo preso lá a uma placa no torno. Então, ele faz o sentido de giro, né, RPM, seguido anti-horário,
para a tua esquerda, e você ataca ela com uma ferramenta aqui, certo? Então, lembra-se que eu falei lá dos 3 movimentos principais do turno, que é o movimento então, de corte, para você ligar a máquina, de avanço, onde a ferramenta se desloca de forma longitudinal, e a penetração, é quando a ferramenta vai para frente, né? Então, ela vai fazer esse movimento, ó, vai penetrar e vai cortar. Vai avançar, então, aqui, né? Vai avançar nesse sentido aqui, tá? E aqui, então, está uma base presa, né? Com a ferramenta utilizada, então, na antiga e gloriosa plana, certo? A plana é o seguinte, ó, a plana vinha com a ferramenta, né? Nesse sentido aqui, e voltava. Ia e voltava. Ia e voltava. Então, é muito lento, tá? Então, por isso que é muito raro hoje uma empresa ter uma plana, né? Só se for para questões sentimentais mesmo, né? Porque hoje, então, a plana foi substituída então, pela fresadora. Tá? Aqui mais um exercício, né? Então, para quem for assistir a aula gravada, dá uma pausa para responder, certo? E quem está assistindo a aula live, né? Eu vou mandar para vocês, hoje mesmo vou mandar para vocês no grupo, ok? Então, já pode. Amanhã então, eu vou fazer então todas as verificações dos exercícios, né? E vamos então ter a aula de tratamento térmico e tratamento superficial. Então, estamos encerrando essa aula por hoje, certo? Então, amanhã nós vamos então partir para esses 2 últimos assuntos.